Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é nosso dia de estudo textual. Estamos no livro de Hebreus, capítulo 8, começando no versículo 7. E no final do episódio darei a resposta à pergunta 791 e uma nova pergunta para continuar incentivando o estudo das Escrituras. Mas antes da pergunta, vamos refletir sobre Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 7, que fala sobre a nova aliança e a sua mensagem de perdão dos nossos pecados. Vamos começar com a leitura do texto e depois vamos responder várias perguntas para compreender os pontos principais apresentados aqui. Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 7, diz: Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Agora vamos responder algumas perguntas para compreender melhor os pontos principais destes versículos de Hebreus capítulo 8. A primeira pergunta: por que era necessário fazer uma nova aliança? Ele diz no versículo 7, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando lugar para uma segunda aliança. Então, a primeira aliança tinha defeito. Não que era uma coisa imperfeita feita por Deus, cumpriu seu propósito, mas o propósito era para uma coisa temporária, uma coisa que preparava lugar para outra coisa superior e melhor. Depois ele faz uma citação do Antigo Testamento, do versículo 8 a 12. Encontramos essa citação, mas a pergunta, de onde vem essa citação? E a resposta, eu vou até mostrar aqui na tela o texto de Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34. E colocando aqui um texto do lado do outro, pode perceber que é uma citação, palavra por palavra, do que Jeremias profetizou 600 anos antes de Cristo, que Deus daria uma nova aliança. E a próxima pergunta: quem decidiu fazer essa nova aliança? Acabei de falar que Deus faria isso, e de fato foi Deus que disse: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Então isso partiu do Senhor, não era uma coisa do homem, não é que os homens tiraram uma e Deus teve que dar outra. Deus decidiu tirar uma para dar outra. Deus prometeu fazer essa aliança com quem? Aqui precisamos de um pouco de cuidado na nossa leitura, porque o texto diz, no versículo 8, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí fica fácil imaginar que ele está falando somente sobre os judeus, uma coisa especial só para os judeus que não incluem pessoas de outras nações, como eu e talvez você.
Mas devemos lembrar que no Novo Testamento o significado de israelita ou judeu ou Israel muda. Jesus ensinou em João capítulo 8 que o verdadeiro israelita não é o descendente carnal de Abraão, mas o descendente espiritual. Quem segue o modelo, o exemplo da fé de Abraão. Paulo reforçou a mesma coisa em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, dizendo que o que separa não é a circuncisão da carne, mas a circuncisão espiritual do coração. E assim, quando chegamos em Gálatas capítulo 3, ele mostra que quem tiver a fé e se batiza para entrar em comunhão com Cristo, se torna descendente de Abraão. Então, quando ele fala aqui de firmar uma aliança, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ele não está se limitando isso aos judeus carnais, mas a todos que seguem de fato o exemplo de Abraão, independente de nacionalidade. Eu não sou judeu carnal, você talvez também não seja, mas podemos ser descendentes de Abraão por meio de Jesus Cristo. E a próxima pergunta, a nova aliança seria apenas uma renovação da primeira? E às vezes as pessoas pensam em pequenas modificações ou ajustes, mas o que ele diz aqui, não segundo a aliança que fiz com seus pais. Essa aliança é diferente, é de uma qualidade diferente. E assim vamos pensar sobre isso. Como que a nova aliança é diferente da antiga? Vários pontos merecem destaque aqui. Primeiro ele diz, no versículo 10, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. O contraste aqui é entre aquela lei do Antigo Testamento escrita em tábuas de pedra e a nova aliança em nosso coração. Ele destaca também no versículo 10 que eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele descreve aqui uma relação íntima entre Deus e todos os que realmente fazem parte dessa nova aliança. Diferente do Antigo Testamento, em que a nação física se desviou e abandonou o Senhor. Outra coisa interessante vem no versículo 11. Ele diz, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Falando novamente de quem participa dessa aliança, mas é diferente aqui. No Antigo Testamento, ao nascer, uma criança logo já entrou na relação com Deus, na nação de Israel. Circuncidavam os meninos no 8º dia da vida. O bebê não tinha condições de crer, de compreender, de conhecer o Senhor, mas seria ensinado ao longo de vários anos aos pais, os irmãos e outros, dizendo, precisa conhecer o Senhor, precisa entender o Senhor, precisa compreender que Ele é o único Deus. Mas na nova aliança é diferente. Quem entra pela circuncisão espiritual, que Paulo compara ao batismo, em Colossenses capítulo 2, já declarou a sua fé, já se arrependeu, já sabe quem é o Senhor. Vai aperfeiçoando o seu conhecimento com certeza, mas do menor até o maior, todos já conhecem o Senhor nessa nova aliança. Outro fato interessante aqui vem no versículo 12. Talvez o ponto mais importante para nós de tudo que ele fala sobre essa nova aliança. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que a nova aliança oferece que a antiga aliança não podia dar é o perdão verdadeiro, completo dos nossos pecados. Jesus oferece isso na sua superior aliança. E mais uma pergunta. O que foi a intenção de Deus ao introduzir a nova aliança? No versículo 13 ele diz, quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. A intenção de Deus foi que aquela primeira aliança servisse temporariamente uma função,
mas que a nova aliança seria o cumprimento do plano do Senhor. Tira a antiga para colocar a nova, superior aliança. O que temos visto nesse texto de Hebreus 8, do versículo 7 ao 13? A primeira aliança foi um tipo da nova, mas não foi suficiente ou perfeita em si. Estava preparando caminho para uma nova, superior aliança. Deus anunciou planos para essa nova aliança 600 anos antes de Cristo, por meio do profeta Jeremias. A nova aliança é superior, oferece uma relação de todos com Deus, não somente as descendentes carnais de Abraão. E oferece perdão. Perdão de fato, completo, dos nossos pecados. A nova aliança é superior. Você conseguiu responder a pergunta 791? O que Deus mandou buscar em primeiro lugar? Alternativas. A, a saúde. B, o bem-estar emocional. C, o reino de Deus. Ou D, a prosperidade financeira. A resposta certa, alternativa C, o reino de Deus. Jesus disse em Mateus 6, versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Hoje, muitos buscam em primeiro lugar a saúde, o bem-estar emocional, a prosperidade financeira, mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a soberania de Deus, sobre todos, em todos os aspectos da nossa vida. Pergunta 792. Qual profeta profetizou sobre Ciro, rei da Pérsia, como ungido do Senhor? Alternativas. A, Isaías. B, Jeremias. C, Ezequiel. Ou D, Miqueias. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Em nosso estudo do livro de Hebreus, percebemos a grandeza de Jesus, a superioridade de Jesus e a salvação que Jesus oferece pelo sacrifício que ele fez por nós na cruz. E nós vamos ver mais sobre esse fato do sacrifício de Jesus nas próximas mensagens sobre o livro de Hebreus. Toda semana, mais uma mensagem do nosso estudo textual deste livro tão rico. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.